contratos de obra pública têm sofrido muito nos últimos meses pela alta no preço de insumos importantes do setor da construção, insumos que não raramente têm alta representatividade na estrutura de custos desses contratos. Nos últimos dias, nós vimos o anúncio da Petrobras sobre a alta no preço de combustíveis, também um insumo muito importante no âmbito da execução de muitos contratos de obra pública e de serviços de engenharia. Em todos esses casos, haverá direito do contratado a obter o reequilíbrio econômico-financeiro, desde que o contratado demonstre, em cada caso, que houve a materialização de um risco, cuja responsabilidade foi alocada ou pelo contrato ou pela legislação à responsabilidade da administração, ele terá direito a obter as compensações devidas, o reequilíbrio econômico-financeiro. O problema é que na experiência brasileira, os processos de reequilíbrio contratual são muito longos e demorados e raramente não chegam ao seu final, são arquivados. Isso em virtude da dificuldade de muitas administrações públicas de conduzir esses processos. A nossa legislação não é muito específica quanto à definição dos parâmetros para o reequilíbrio contratual, a regulamentação muito menos, e os contratos, a sua grande maioria, são contratos vagos e relapsos em relação à definição dessas metodologias e parâmetros para o processamento do reequilíbrio contratual. De modo que o administrador público tem dificuldade de conduzir o processo de reequilíbrio, muitas vezes em função do receio de ser censurado ou penalizado por um órgão de controle, porque a definição desses parâmetros para o reequilíbrio acaba tangenciando o conteúdo econômico da licitação e do contrato. Então, essa é uma questão muito sensível para as instâncias de controle. Portanto, nesse contexto em que os contratos estão sendo muito impactados, muito onerados pela alta no custo desses insumos, é importante que haja soluções simplificadoras e que sejam suficientes para compensar os contratados pelos desequilíbrios verificados. Uma das possibilidades para isso é a adoção de indicadores que reflitam a evolução no preço de insumos específicos, desde que haja a possibilidade de se delimitar a dimensão da representatividade desses insumos na estrutura de custos do contrato. Pode ser conveniente, em muitos casos, a adoção desses indicadores, como um mecanismo dinâmico de reequilíbrio econômico-financeiro. Mesmo o índice de reajustamento pode ser adotado, desde que seja um índice específico a refletir a evolução no preço daquele insumo. E é importante perceber que, neste caso, nós não estamos tratando de reajustamento de preços. Esta não é uma hipótese submetida à disciplina legal do reajustamento. Como nós sabemos, tem ali um regime próprio, inclusive no que diz respeito à periodicidade mínima. O reajustamento é um mecanismo de reequilíbrio contratual para a reposição da variação ordinária da inflação. Aqui nós estamos tratando de revisão de preços, de uma hipótese de reequilíbrio em função da materialização de um risco da alha extraordinária. Então, um pressuposto para o exercício do direito ao reequilíbrio nesse caso é a demonstração de que há uma variação extraordinária no preço de certos insumos. Mas, uma vez demonstrada essa variação extraordinária e caracterizado o direito ao reequilíbrio, é perfeitamente possível que se adote mecanismo para o reequilíbrio dinâmico desse contrato a partir da aplicação de um índice de reajustamento que reflita a variação do preço de certo insumo, desde que haja a possibilidade de se definir, de se pré-estabelecer qual é o impacto dessa variação de preços no âmbito da estrutura dos contratos. Isso, na minha visão, pode contribuir para tornar mais efetiva a compensação pelo desequilíbrio contratual e evitar o risco da paralisação dos trabalhos contratuais. E, em muitos casos, como eu disse, a depender do impacto sofrido por esses contratos, pode haver o comprometimento ali do fluxo de recebíveis para custear as obrigações do contrato. Isso pode gerar, sim, o risco de suspensão da execução do contrato e comprometendo a execuibilidade financeira desse contrato. Por isso, é importante, eu diria necessário nesse contexto, se refletir sobre a possibilidade da adoção de mecanismos simplificadores do reequilíbrio contratual que podem
compensar, se não integralmente, parcialmente o contratado pelos prejuízos suportados, aliviando, né, o problema financeiro que o contratado está enfrentando em função da alta no preço dos insumos, e sem prejuízo futuramente de haver uma compensação econômica, né, pelo eventual saldo que reste aí em função do desequilíbrio verificado. Afinal, no atual contexto, os contratos de obra pública estão sendo, como eu disse, muito impactados pela alta no preço dos insumos e não há tempo de se aguardar os longos processos de reequilíbrio, inclusive porque o impacto financeiro que tem gerado essa alta no custo de insumos tem gerado o risco da paralisação dos contratos, o que seria o pior cenário não apenas para o contratado, mas inclusive para a própria administração pública. Então é muito importante nesse contexto que os governos estejam atentos aí e definam com a maior brevidade possível os mecanismos, as vias de reequilíbrio contratual, eventualmente pela adoção de soluções simplificadoras, como essa a que eu me referi, tendo em vista a urgência, né, de se remediar o problema financeiro que tem sido gerado em função da alta do preço de insumos, sem prejuízo futuramente de haver as devidas compensações econômicas.